Você não vai imaginar no que a minha barriga fez comigo no dia que eu fui coisar com um homem que eu esperei por anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mudou para o meu bairro uma família. Eles moravam bem perto da minha casa, umas 2 casas só. E quando eu vi um rapaz descendo do caminhão com a caixa de mudança, eu me apaixonei na hora. Mas foi aquela coisa, sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, é o homem da minha vida? Pois é, eu me apaixonei por aquele homem naquele dia. E aí eu resolvi fazer amizade com a mãe dele. Nada melhor para descobrir sobre ele. E aí eu fui, comecei a perguntar sobre de onde eles tinham vindo, como é que era, a família e tal. E aí eu descobri que ele tinha 18 anos. E a partir disso, eu realmente virei amiga daquela mulher. Quase todos os dias eu passava em frente à casa dela, eu cumprimentava, eu dava bom dia. Na hora que eu estava indo para a escola, eu passava por ela. E ela, vendo como eu era uma menina muito gentil, ela resolveu me convidar para ir para dentro da casa dela. E a partir daquele dia, era quase todos os dias, eu passava lá na casa dela, mas ela não sabia que a minha intenção era ver o filho dela. Um belo dia, ela nos deixou a sós, ela foi na padaria comprar pão. E aí, eu mais que depressa falei para ele, olha, eu estou muito afim de ficar com você. Ele na hora me disse, você tá doida? Os seus tios são todos policiais, jamais eu vou ficar com você. Ou eu posso ser presa ou eles podem me matar. Nem vem com essa história. E eu insistia, falava com ele que não tinha problema, que eu não ia contar pra ninguém, que ninguém ia saber. Mas o medo dele era muito maior. Ele sempre me dizia, não, eu sou de maior, isso ainda é considerado crime. Eu não vou sujar meu nome. E com isso foi passando-se o tempo. E a cada dia eu ficava mais apaixonado por aquele rapaz. E um dia eu falei com ele assim, então vamos fazer o seguinte, já que você não quer ficar comigo agora, você poderia me fazer uma promessa. Aí ele, qual promessa? De que um dia você ainda vai ficar comigo. E isso pode ser o meu presente de aniversário, assim que eu completar meus 18 anos. E ele, na inocência, disse, tudo bem. Acredito que ele pensou que eu iria esquecer daquilo. E os anos foram se passando e cada vez mais eu apaixonada por aquele rapaz. Claro que eu tive outros namoricos, que eu ficava com outros rapazes, afinal eu era jovem, né? Não ia esperar por ele. E ele também, ele ficava com outras meninas, engatava namoros e eu sempre vendo aquilo e falava, um dia ele vai ser meu, um dia ele vai ser meu. Até que manda uma mensagem. Olha, eu arrumei uma namorada, nós estamos namorando, é sério, e eu acho que a gente vai casar. E eu falei com ele, não importa se você casar, não importa o que vai acontecer da sua vida. O que importa é a promessa que você me fez. E se você é homem, você vai cumprir com a sua promessa. Você não vai deixar de ficar comigo. Então nem aí se você for casado. O importante é você cumprir a sua promessa comigo. E ele disse assim, tá bom, não tem problema não. E aquilo meu coração apertava, porque eu pensava, se ele for apaixonado pela esposa, ele não vai querer ficar comigo. Como que eu vou conseguir esse bendito presente? E realmente, ele se casou, minha família toda foi convidada para o casamento dele. Eu, inclusive, participei do casamento dele. Eu já estava com 17 anos quando ele casou, sofri demais, chorei horrores. Eu chorava tanto no dia do casamento que as pessoas não entendiam o porquê. E eu falava que era só porque eu estava emocionada, porque eu gostava muito de assistir casamentos. E com isso o tempo foi passando e eu sempre desejando que chegasse logo a data do meu aniversário para que eu fizesse 18 anos e a gente pudesse se encontrar e de fato, ele cumpriu com a promessa dele, que era de ficar comigo. E nada desse ano acabar. Eu já estava entrando em desespero, porque eu queria muito. Como eu já tinha ficado com outros rapazes, eu já sabia como é que era, mas eu queria experimentar com ele. Era com ele que eu queria coisar. E aí, quando eu fiz os meus 18 anos, eu resolvi fazer uma festa para comemorar. E aí eu convidei aquele rapaz para ir no meu aniversário. E claro que ele iria com uma esposa.
E quando ele chegou na minha festa, gente, meu coração parecia que ia sair pela boca. Estava muito acelerado. Quando ele me abraçou para me dar os parabéns, as minhas pernas chegaram a ficar bambas. E naquele dia mesmo eu aproveitei e falei com ele: e aí, você vai cumprir a sua promessa? E ele disse: você tá doida? Não fala disso aqui não. E eu falava assim: eu só quero saber se você vai cumprir a sua promessa. E ele disse pra mim assim: se eu prometi, tá prometido. E olha que você se tornou uma mulher linda. Você tá muito linda. E eu falei: tudo bem, então nós vamos marcar pra gente se encontrar. Depois eu te mando mensagem. Ele falou: não, você não vai me mandar mensagem não. Pode esperar que eu vou te mandar mensagem. Eu falei: tá bom. E foram se passando os dias e nada daquele homem me mandar mensagem, nada daquele homem me mandar mensagem. E eu já ficava ansiosa, doida para que chegasse o dia logo. E ele nunca me mandava mensagem. Até que um dia eu vi ele chegando na casa da mãe dele e eu parti para lá na hora, assim que eu vi ele chegando. Já peguei, arrumei uma desculpa e fui lá. Quando eu cheguei lá, a esposa não desgrudava dele. Parecia até que ela já desconfiava de alguma coisa, porque eu não conseguia disfarçar os meus sentimentos por ele. Mas eu não ia sair de lá enquanto eu não conversasse com ele. E aí, em um determinado momento, a gente ficou segundos sozinhos na cozinha. E aí eu falei com ele: você vai me pagar a sua promessa? Ele disse: eu vou te mandar mensagem amanhã. E aí eu saí de lá já satisfeita porque ele iria me mandar mensagem. Quando foi no outro dia, a mensagem chegou. Ele marcou o bendito encontro. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Então ele me mandou a mensagem e nós combinamos o dia e horário. E a partir daquele dia eu não conseguia mais nem dormir. Era tanta ansiedade, era tanta vontade de encontrar com ele que eu pensava naquilo 24 horas por dia. Eu já havia ficado com outros rapazes, então eu sabia como é que era. Mas o desejo de ficar com ele era muito maior. E a minha barriga doía, a minha cabeça doía e eu sonhava com aquilo. Eu me preparei para aquele dia. E quando ele me pegou no shopping, dentro do carro, o meu coração acelerava. Eu ficava tremendo e ele falava assim: calma, calma. Você já ficou com outros rapazes? E eu falava assim: já, não precisa de você se preocupar. Eu não sou mais... E ele falava assim: você tem certeza? Eu falava assim: tenho. Pode ter certeza disso. Ele falou assim: então tá bom, então vamos. Mas acalma, fica calma. E eu tentava, gente. Eu ficava assim, ó, de tão emocionada que eu estava. Você tem noção? Eu esperei anos por aquele momento e nada poderia dar errado. Nós chegamos lá no local do acasalamento e entramos e ali nós já começamos a nos beijar. E o beijo foi do jeito que eu sempre sonhei, o jeito que eu sempre imaginei. Foi perfeito, foi delicioso. E a gente beijava, 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 beijava. Porém, eu ainda naquela tremedeira, sentindo aquele aperto na minha barriga. Eu não sabia o que estava acontecendo e a minha barriga doía, mas eu falei que eu não iria sair dali. E aí ele tirou a minha roupa, eu tirei a roupa dele, e beija daqui, beija dali. E aí, a gente naquele movimento, ele resolveu me colocar naquela posição de 2 mais 2. Eu jamais imaginaria que aquilo poderia acontecer. Ele simplesmente me colocou naquela posição. E quando começou o seu trabalho, a minha barriga fez assim, ó, brum. Ela deu aquela rodada. Na hora que ela deu aquela rodada, saiu só aquela esguichada naquele homem. Vocês não imaginem como foi constrangedor, que vergonha que eu passei. Ele levou um susto quando ele sentiu aquilo na barriga dele e ele falava assim: o que que foi isso? Foi isso? O que que foi isso? Eu falava assim: Jesus, isso nunca aconteceu. O que que tá acontecendo? E eu comecei a chorar e eu fui chorando de tanta vergonha que eu sentia, de tanta vergonha. E eu chorava, e eu chorava. E ele falava assim: calma, vamos tomar banho. Calma, calma, isso pode acontecer. Eu falava assim: não, isso não pode acontecer. Mas ele falava: já aconteceu, vamos só tomar banho. E eu fui pro banheiro, tomei banho e tomava banho. Aquele cheiro ficou dentro do quarto e o cheiro não saía de dentro do quarto. E eu chorando de tanta vergonha, falando que eu queria ir embora, porque
aquilo ele tinha estragado com a nossa noite, que eu tinha imaginado completamente diferente daquilo. E aí ele tentando, coitado, todo carinhoso, não precisa de você se preocupar, isso pode acontecer, deve ser a esfirra que você comeu lá no shopping. E eu chorando e falava, não, não pode ser, meu Deus, por que que isso foi acontecer? Eu esperei a minha vida inteira por este momento e logo agora foi me dar essa dor de barriga. E eu falava, quem for vir limpar aqui, vai ver isso aqui tudo sujo de bosta e vai começar a rir da minha cara. Ele falava, mas ninguém sabe que é você que tá aqui não, não precisa de se preocupar, isso vai ficar só entre nós dois. E eu falava, não, pelo amor de Deus, ninguém pode saber disso. Ninguém vai saber, não se preocupe. E aí nós fomos embora. Ele me deixou até perto da minha casa, ele nem quis me deixar no shopping. E aí eu fui pra casa e eu nunca mais tive coragem de mandar mensagem pra ele. Tamanha foi a minha vergonha.